É nosso convidado hoje, Jaime Cusado, economista. Depois de ler a imprensa, bom dia. Ora, antes de mais, a propósito do dia de hoje, a questão da corrupção, que continua a ser um dos grandes temas, obviamente, para equilibrar o Estado e a sociedade portuguesa, é o grande destaque, aquele que escolheu primeiro, não é? Que é a manchete do Público, de resto. Exatamente. Parece-me que este tema é um tema absolutamente central. Portanto, nós vivemos um tempo onde a confiança das pessoas nas instituições é cada vez menor. Basta ver os índices de abstenção que temos tido nas últimas eleições, não só no nosso país, mas um pouco por todo o mundo. A OCDE apresentou o ano passado um estudo muito completo onde diz que, efetivamente, o nível de corrupção em países, não só europeus, mas mesmo de outra parte do mundo, tem aumentado bastante. E parece-me muito simbólico e muito oportuno que o governo português decida de fazer deste tema, claramente, um tema da agenda. Portanto, é evidente que isto não se faz de um dia para o outro. Implica, do ponto de vista administrativo e processual, muitas mudanças, porque nós sabemos que os processos demoram muito tempo. Basta ver aqueles processos mais mediáticos há quanto tempo estão na agenda. Aliás, esse é um dos assuntos que o governo quer ver se consegue alterar, que é acabar com os megaprocessos. Exatamente. Têm sido muito criticados exatamente por isso, porque são tão grandes, são tão complexos, que depois as decisões demoram anos e anos. E eu acho que até aqui um paradoxo, porque o Estado português investiu nos últimos anos, e eu tenho acompanhado isso, muito na área das tecnologias de informação e comunicação. E, por exemplo, na área da justiça, investiu-se bastante do ponto de vista de mecanismos que permitem acompanhar os processos com maior rapidez e eficiência. Exato. E, portanto, não se percebe como é que, havendo esse investimento em tecnologia, continuamos a ter esta demora. Portanto, acho que este, de facto, é um combate importante, tem muito a ver com uma agenda fundamental, não só para a sociedade, mas mesmo para a própria economia. Um dos temas que muitos investidores estrangeiros colocam em cima da mesa, muitas vezes, é a dificuldade que têm relativamente a processos de justiça, que acabam por dificultar a sua própria implantação no país. Portanto, um tema central e que está claramente na ordem do dia. Tem opinião concreta sobre esta questão da delação premiada, que é uma das que se tem vindo a falar muito? Eu diria que é um tema... como costumamos chamar-lhe assim, ela depois tem a designação de colaboração premiada, não é? No fundo, que é baixar a pena a quem denunciar os casos ou ajudar a resolver. Nós temos países onde isso já acontece, normalmente os Estados Unidos, como sabemos, é um país que nessa matéria já tem uma grande experiência, através dos processos mais complicados. Eu acho que é um tema que merece alguma reflexão e antes de se implementarem quaisquer medidas sobre o mesmo, devia haver uma discussão mais acentuada do mesmo, porque de facto muitas vezes não há uma ideia muito concreta de que se efetivamente isso permite ou não às pessoas poderem ser mais colaborativas. Mas reconheço que quem colabora com a justiça poderá ter mecanismos de pelo menos ser devidamente premiado nesse sentido. Um outro destaque também vem no Público, tem a ver com negócios e escolas. Exatamente. Ensino, não é? Não, eu percebo que este tema era interessante porque Portugal continua a ter, isso veio no outro dia no ranking do IMD, índices de qualidade de gestão muito baixos. E não deixa de ser preocupante que as empresas portuguesas continuem a aparecer nos rankings mais baixos do ponto de vista de qualidade de gestão. Mas, em paralelo e em contraponto, temos das melhores escolas de gestão do mundo. É um fenómeno que começou há mais ou menos 15 anos, com a Nova, com a Católica. O Porto também decidiu entrar nessa jogada e temos hoje a Porto Business School, que é uma reputada escola de gestão. E este ranking que foi dado hoje à Nova SCBA, que é uma escola que tem umas instalações belíssimas hoje em Carcavelos, é a demonstração de que se está a apostar muito nesta área em Portugal. O que falta aqui agora... no top 30, de facto, absolutamente. Notável, mesmo as outras, a Católica e a própria Porto Business School, não vêm referenciadas neste índice, mas noutros indicadores aparecem muito bem. Sim, também. O que eu acho que está a faltar, e esse é um tema para reflexão, é fazer com que essa qualidade que nós estamos a ter no ensino da gestão seja depois operacionalizada nas empresas. Exato. Porque é isso que não está a acontecer, infelizmente. Tirando as multinacionais e as grandes empresas, que são obrigadas, por força da sua dimensão, a ter uma gestão muito personalizada e muito competente, em muitas pequenas e médias empresas, e não se esqueça... São a maioria. O que é que acha que leva a isso? É ainda a questão de topo, desconfiar em relação a novos economistas que entram, ou eles não têm poder para mudar a gestão? Eu acho que é um conjunto de várias situações. Houve a semana passada uma grande conferência sobre empresas familiares, aqui no Porto, em Serralves, e uma das conclusões a que chegou foi que, efetivamente, há ainda muita desconfiança dos donos das empresas em conseguir abrir a gestão a profissionais. E esse é um dos temas para que isso possa novos modos de gestão. Novos modos de gestão. Há uma espécie depois isso acaba por se refletir na própria produtividade das empresas, sim, não é? Sim, porque muitas vezes não é porque os trabalhadores estejam calaceiros. A forma como o trabalho está organizado é que não permite que se atinjam os objetivos. É muito baixa, sobretudo porque a qualidade de gestão é muito baixa. E porque depois não se consegue refletir nos processos aquilo que devia ser uma maior qualidade. Nós temos em Portugal dos melhores trabalhadores que há em todo o mundo. Sim. O problema é eles não serem adaptados às condições de boa gestão, porque eles vão lá para outros países e, como sabemos, são considerados sempre os melhores. E nem precisam, porque eu tenho um número muito interessante, que é as empresas alemãs em Portugal. Certo. As que estão instaladas em todo o mundo em Portugal acabam por ter a maior produtividade comparativamente a outros países. E os trabalhadores são portugueses, portanto não é por estar em Portugal. Por exemplo, isso é considerada a 7ª empresa de todo o mundo na cadeia Volkswagen em termos de qualidade de gestão, o que
mostra que quando a qualidade de gestão existe, nós os trabalhadores respondem. Mas aqui o tema é, se temos boas escolas de gestão, devíamos ter a obrigação de ter qualidade de gestão nas empresas. É isso que é preciso, passar para a prática. Exatamente. E há aqui uma outra matéria que vem no negócios, tem a ver com a entrevista, com os transportes públicos e com o risco também para o interior. Sim, eu acho um tema também muito interessante, porque estamos a falar muito na agenda da mobilidade, nas questões do carro elétrico, na questão de hoje que temos nas cidades cada vez mais novas formas de mobilidade, e acho isso muito bem, porque tem muito a ver, de facto, com aquilo que são as opções estratégicas, mesmo com a questão do clima e da sustentabilidade, e, ao mesmo tempo, com um paradoxo, temos uns transportes públicos cada vez mais deficientes, com menos qualidade, as pessoas muitas vezes não têm condições para poderem ir do emprego para casa e vice-versa, e depois, no interior, corremos o risco de deixar de ter, a médio prazo, uma rede nacional de transportes nacional. Portanto, de facto, acho que também tem que haver uma ponderação, apostar no futuro, apostar na mobilidade, apostar naquilo que são as grandes agendas voltadas para as questões do futuro, mas ao mesmo tempo não esquecer do presente e aquilo que é a qualidade da vida das pessoas. E, portanto, nós hoje temos no Porto e em Lisboa, sobretudo em Lisboa, situações de qualidade de transportes absolutamente inadmissíveis num país como o nosso, que já é um país da União Europeia. Portanto, aqui também é preciso pensar nos cidadãos, nas pessoas e daquilo que são padrões mínimos de qualidade no atual passo. Portanto, acho que é preciso pensar o tema de uma forma muito séria. Claro, e por falar nisso, em pensar no tema, sei que, obviamente, costuma pensar e refletir sobre estas matérias e escrever sobre elas. E estas duas coisas, as duas últimas que falámos, têm a ver com o interior, com o país, com a coesão territorial e com estas questões da gestão. Estão também muito no seu pensamento em relação a um novo livro que há de estar para sair, uma nova competitividade, um novo roteiro. Sim, exatamente. Eu tenho publicado com alguma regularidade livros sobre estas questões, até porque tem sido muito a minha vida do ponto de vista profissional, e estou a ultimar um roteiro no próximo ano, que se vai chamar precisamente Nova Competitividade, tem a ver com o novo livro que eu vou editar, que tem o título de New Way. Esse novo roteiro vai ser uma coisa original, porque vai, no fundo, fazer um ponto de situação de como é que nós estamos 25 anos depois de ter vindo cá o Michael Porter. Eu acho que nós temos que saber celebrar os momentos, e há 25 anos o governo, então, convidou o Michael Porter, que é um grande estudioso, a vir a Portugal, fez um grande estudo, houve um grande consenso nacional sobre as questões da competitividade, mas eu acho que 25 anos depois continuamos ainda sem fazer uma análise muito concreta. Eu vou envolver neste roteiro um conjunto de protagonistas muito interessantes, primeiramente empresários, também investigadores, mas focados sobretudo naquilo que são os problemas mais concretos. Vai ser um roteiro em todo o país, vai constar da apresentação de vários temas essenciais e parece-me que é uma forma cívica de contribuir também para estas questões, porque não se percebe como é que 25 anos depois de termos tido cá o professor Michael Porter, e apesar das muitas discussões e das muitas conferências que existem à volta do tema, continuamos a ter esse problema por baixo. A questão do interior é fundamental. Nós temos agora voltamos a falar da regionalização. Exatamente. Outra vez a falar não, o tema aqui é um tema muito simples. Nós não podemos falar da regionalização se não houver meios para fazer a regionalização. Não é? E, portanto, de que é que vale a pena haver regiões se depois as regiões não têm capacidade de atrair pessoas, atrair empresas e atrair capital? Nós temos alguns exemplos no interior que hoje estão a correr bem. O caso de Bragança tem um Politécnico de Excelência e está a conseguir fazer um microcosmos na cidade. Temos o caso de Fundão, que tem algumas empresas multinacionais. Temos o caso de Castelo Branco. Temos o caso também de Évora, que é um interior já muito citadino, mas tendo isso, o resto do interior é um isolamento total. E nós não podemos, de facto, pactuar com esta ideia de que o país pode ter duas velocidades. Um litoral que, apesar de tudo, se tem construído bastante bem à volta da competitividade, Aveiro, Braga, Leiria, toda a faixa litoral, e depois o interior que efetivamente não tem pessoas. E eu acho que é à volta destes novos temas da competitividade que nós temos que fazer essa discussão, e portanto eu vou envolver os politécnicos, os centros de investigação e algumas multinacionais para tentar criar aqui uma dinâmica à volta desta ideia de nova competitividade. E, portanto, este livro poderá ser também um contributo para todo este debate na linha de outros que eu tenho feito anteriormente. Muito bem. Já, obrigado por ter vindo esta manhã aqui. Falamos então, anunciando já, quando estiver pronto, obviamente falaremos sobre isso para ver essas conclusões. Exatamente. O que é que virá aí também por ter comentado aqui alguns dos assuntos da imprensa desta manhã. Vamos fazer então agora aqui uma pausa e voltamos já com mais notícias na RTP3. Até já.